Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos! Hoje, a gente vai mergulhar em um dos livros mais fascinantes e, vamos ser sinceros, talvez o mais mal compreendido de toda a Bíblia, o Apocalipse de João. Para muita gente, só de ouvir esse nome já vem à cabeça imagens de desastres, monstros, um futuro terrível. Mas olha, o objetivo da nossa análise hoje é completamente diferente. A gente vai deixar de lado aquelas interpretações de filme de terror e vamos tratar o livro com a seriedade que ele realmente merece. E a minha promessa para vocês, ao final da nossa conversa, é que o Apocalipse vai deixar de ser uma fonte de medo e vai se revelar como aquilo que ele sempre foi. Uma carta de um encorajamento profundo, uma declaração poderosa de que Deus está no controle de tudo e, acima de tudo, um manifesto da vitória final de Cristo e da sua igreja. Vamos nessa? E para começar, olha só que genial essa citação do G.K. Chesterton. Ela captura um sentimento que eu acho muita gente aqui já teve. Às vezes, os comentários e as teorias sobre o Apocalipse são mais confusos e assustadores que o próprio livro, não é verdade? Se você já se sentiu perdido no meio de cronogramas proféticos super complicados, ou de gente tentando ligar cada símbolo a uma notícia do jornal, ou naqueles debates sem fim sobre quem é o anticristo, pode ficar tranquilo, você não está sozinho. O Chesterton meio que valida essa nossa confusão. É exatamente essa selva de interpretações, como ele diz, que a gente vai desbravar hoje. Mas não com base em achismos, e sim com as ferramentas certas, buscando entender a mensagem que João, inspirado pelo Espírito Santo, queria passar para aquelas 7 igrejas lá no primeiro século e, claro, para nós hoje. Para a gente não se perder nessa caminhada, nós temos um mapa bem claro. Primeiro, a gente vai decifrar o código, ou seja, aprender as ferramentas certas para ler o livro. Depois, vamos olhar o mapa da profecia, para entender a estrutura dele, que não é uma linha reta. Em seguida, vamos identificar os personagens principais no grande conflito espiritual. Na quarta parte, vamos celebrar o triunfo do Cordeiro, que é o coração de tudo. E por fim, a gente vai contemplar o final glorioso em A Esperança da Nova Criação. Passo a passo, a nossa ideia é transformar o que parece um mistério em uma revelação clara e que fortalece a nossa fé. Muito bem, vamos começar pelo alicerce. Antes da gente tentar descobrir o que significam os selos, as trombetas ou as taças, é absolutamente fundamental ter a caixa de ferramentas certa. No estudo da teologia, a gente chama isso de hermenêutica, que é basicamente a arte e a ciência de interpretar um texto. Tentar ler o Apocalipse sem as chaves certas é como tentar montar um quebra-cabeça de Paris com as peças de um quebra-cabeça de Nova York. O resultado? Confusão, frustração e, o que é pior, conclusões teológicas totalmente erradas. Então, nesta primeira sessão, que é a base de tudo, a gente vai estabelecer os fundamentos que vão nos permitir construir um entendimento sólido e fiel ao que o autor queria dizer. A primeira ferramenta, e a mais importante de todas, é entender o gênero literário do livro. Grandes teólogos como G.K. Beale, que é uma referência para a nossa análise, defendem que o Apocalipse é, antes de tudo, uma profecia pastoral. O que isso quer dizer na prática? Significa que o objetivo principal de João não era simplesmente nos dar uma agenda detalhada de eventos futuros. O alvo imediato dele era pastorear as 7 igrejas da Ásia Menor. Pensa só, aquela galera estava enfrentando uma pressão gigantesca, tanto de fora, com o Império Romano exigindo que o imperador fosse adorado como um deus, quanto de dentro, com falsos mestres e o perigo de relaxar na fé. Então João age como um profeta do Antigo Testamento. Ele usa visões e símbolos não para matar nossa curiosidade sobre o futuro, mas para confortar o povo de Deus, para dizer aguentem firme, e para garantir que no final a vitória é de Cristo. E isso faz o livro ser super relevante para nós hoje, porque a igreja, em toda a época, enfrenta suas próprias versões de culto ao imperador e a tentação de se moldar ao mundo. E aqui, pessoal, está a chave mestra, o segredo para decifrar os códigos do Apocalipse, o Antigo Testamento. Se o livro parece estranho para a gente, é porque, sejamos honestos, não estamos tão mergulhados nesse universo quanto os primeiros leitores. O Apocalipse é como uma imensa colcha de retalhos, toda costurada com fios do Antigo Testamento. Os estudiosos apontam de 300 a 500 referências claras a livros como Gênesis, Êxodo, Isaías, Ezequiel e principalmente Daniel. Os símbolos que João usa, o cordeiro, o templo no céu, as pragas que lembram as do Egito, as bestas, não foram inventados por ele. Eram imagens super conhecidas e poderosas para o povo de Deus. O cordeiro, por exemplo, lembra na hora o cordeiro da Páscoa, lá do Êxodo, e também o servo sofredor de Isaías 53. Então, ignorar o Antigo Testamento ao ler o Apocalipse é a receita certa para uma interpretação maluca. A primeira pergunta que a gente tem que fazer quando vê um símbolo no Apocalipse não é o que isso significa no jornal de hoje, mas sim de onde no Antigo Testamento João tirou essa imagem e o que ela significava lá atrás. E isso nos leva a uma pergunta que todo mundo faz.
Se o objetivo era ser uma carta de encorajamento, uma carta pastoral, por que Deus inspirou João a usar uma linguagem tão cheia de símbolos, tão visual e, para nós, tão confusa? Por que não mandar a mensagem de um jeito mais direto, mais preto no branco? Essa é uma pergunta excelente, e a resposta revela não só a genialidade do texto, mas também a profundidade da estratégia de Deus por trás dele. O simbolismo não é um obstáculo, e sim o veículo perfeito para a revelação. A resposta é fantástica, e a gente pode entender melhor comparando com as parábolas de Jesus. Lembra quando os discípulos perguntaram para Jesus por que ele falava por parábolas? Ele explicou que elas têm uma função dupla. Para aqueles com ouvidos para ouvir, com o coração aberto, os símbolos e as parábolas revelam os segredos do reino de Deus de um jeito que você nunca mais esquece. Eles nos forçam a olhar além do óbvio, a enxergar a realidade espiritual por trás das cortinas da história. Por outro lado, para aqueles de coração duro que não querem acreditar, os mesmos símbolos acabam escondendo a verdade. É aquilo que o profeta Isaías já dizia: vendo, não enxergam, ouvindo, não entendem. E tinha também um lado prático. Numa época de perseguição, essa linguagem funcionava como um código que fortalecia os cristãos, mas que, para as autoridades romanas, parecia só um delírio. Ou seja, ela revela e esconde ao mesmo tempo. Tudo depende da atitude do coração de quem ouve. Então, para a gente fechar essa primeira parte, o jeito certo de chegar no Apocalipse é com as ferramentas certas. A chave principal é não ler como se fosse um almanaque do futuro, mas como a profecia pastoral, feita para fortalecer a igreja na dificuldade. E o nosso dicionário para entender os símbolos é e sempre vai ser o Antigo Testamento. Entender o gênero, o propósito e a fonte principal do livro nos protege de um monte de erros e abre a porta para a gente receber a sua mensagem teológica riquíssima. Com essas ferramentas em mãos, agora sim, estamos prontos para olhar a estrutura do livro. Ok, agora que a gente já tem nosso kit de ferramentas hermenêuticos, podemos dar uma olhada na arquitetura do livro, na sua planta baixa. E aqui, pessoal, está um dos maiores erros que as pessoas cometem ao ler o Apocalipse. Achar que ele foi escrito numa ordem cronológica, retinha, sabe? Como se o capítulo 8 acontecesse logo depois do 7 e o 9 depois do 8 e por aí vai. Essa leitura linear é a mãe de todas aquelas linhas do tempo proféticas confusas e que nunca batem uma com a outra. Mas a verdade é que a estrutura do Apocalipse é muito mais genial e teológica. Ela não é linear, ela é cíclica. Vamos ver como isso funciona. O conceito-chave aqui é o que os estudiosos chamam de recapitulação paralela. A ideia é a seguinte: as 3 grandes séries de juízos, os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças, não são 3 períodos de tempo diferentes, um acontecendo depois do outro. Pelo contrário, são 3 ciclos paralelos que contam a mesma história, a história da era entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, só que de ângulos diferentes e com a intensidade aumentando. Pensa num replay de um gol num jogo de futebol. Primeiro, você vê o gol pela câmera do meio de campo, depois pela câmera de trás do gol e, por fim, em câmera lenta, focado no jogador. É o mesmo gol, mas cada replay te mostra um detalhe novo. É exatamente isso que o Apocalipse faz. Os selos dão a visão geral, as trombetas focam nos avisos de Deus, e as taças mostram o clímax, o juízo final e definitivo. Cada ciclo cobre o mesmo período, mas revela uma nova camada do plano de Deus na história. Aí você pode me perguntar, beleza, mas onde estão as provas disso no texto? Ótima pergunta. E as evidências são muito fortes. Dá uma olhada aqui na tabela, na coluna Conclusão da série. No final do ciclo dos selos, em 8 e 5, a gente lê sobre trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. No final das trompetas, em 11 e 19, a linguagem é quase idêntica. Relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. E no final das taças, em 16 e 18, de novo, relâmpagos, vozes e trovões e ocorreu grande terremoto. Essa linguagem, pessoal, não é por acaso. É a assinatura de Deus chegando para o juízo, tirada lá do Monte Sinai. Ora, se cada uma das 3 séries termina com a cena do juízo final, elas não podem ser sequenciais, elas têm que ser paralelas, contando a mesma história até o mesmo fim. E mais, olha a coluna Evento Paralelo. O 6º selo, a 6ª trompeta e a 6ª taça. Cada um do seu jeito descrevem os eventos que acontecem um pouquinho antes do fim, reforçando essa ideia de ciclos paralelos. Então, a grande conclusão dessa sessão é a seguinte: o Apocalipse não é um cronograma para a gente ficar decodificando. Ele é mais como uma espiral teológica que vai aprofundando nossa visão da soberania de Deus. Ele repete a história várias vezes para nos mostrar que por trás do caos que a gente vê no mundo, guerras, fome, doenças, perseguição, Deus está no controle absoluto. Cada ciclo reforça a mensagem de que o juízo sobre o mal é certo, a proteção sobre o povo de Deus é garantida e a vitória de Cristo é inevitável. Entender isso nos livra daquela ansiedade de tentar encaixar cada visão numa manchete de jornal e nos ajuda a focar na mensagem principal: segurança e esperança para o povo de Deus em qualquer época. Ok,
Agora que a gente já entende as ferramentas e a estrutura do livro, estamos prontos para mergulhar no coração do drama. O Apocalipse descreve uma batalha cósmica, uma treta espiritual que vai do céu à terra e que define a história. Mas quem são os lutadores? E qual é a natureza dessa briga? Nessa sessão, vamos identificar os protagonistas dessa guerra espiritual, que teve seu clímax na cruz, mas que continua até o fim dos tempos. O conflito central do Apocalipse gira em torno de uma grande imitação, uma paródia de mau gosto. Satanás, o grande inimigo, não é um criador, ele é um plagiador. Ele não cria nada, ele só corrompe, distorce e imita a obra de Deus. E a sua obra-prima de engano, descrita lá em Apocalipse 12, 13, é a falsa trindade satânica. Olha só, o dragão, que é o próprio Satanás, se coloca como um antideus, querendo roubar o trono e dando poder às suas criaturas. A besta que sobe do mar é o anticristo. Ela representa o poder do Estado, que percebe os cristãos, que na época de João era Roma, mas que aparece em todo o governo que quer ser adorado. E a paródia é descarada. A besta tem uma ferida mortal que foi curada, imitando a morte e ressurreição de Jesus para exigir a adoração. E por fim, a besta que sobe da terra age como o anti-espírito. Ela é a propaganda, a ideologia, a falsa religião que apoia o Estado. Ela faz falsos milagres para enganar as pessoas e fazer todo mundo adorar a primeira besta. O objetivo dessa farsa toda é um só: roubar a adoração que pertence somente a Deus. E essa batalha espiritual acontece aqui na Terra, representada por duas figuras de mulheres que simbolizam dois sistemas totalmente opostos. De um lado, em Apocalipse 12, temos a mulher vestida de sol. Ela representa o povo de Deus de todos os tempos, começando com Israel fiel que deu à luz o Messias e continuando com a igreja. Ela é perseguida pelo dragão, mas Deus a protege de um jeito milagroso. Os filhos dela são todos aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Do outro lado, em Apocalipse 17, aparece o oposto total: a grande meretriz, a Babilônia. Ela representa o sistema do mundo que se opõe a Deus. Ela é a sedução do poder, do dinheiro, da religião falsa que se junta com o Estado para perseguir os cristãos. Ela está embriagada com o sangue dos santos. A pergunta que o Apocalipse faz para a gente é: a qual dessas mulheres você vai ser fiel? A noiva de Cristo ou a prostituta sedutora do mundo? Então, para resumir esta sessão, o grande drama do Apocalipse é, no fundo, uma batalha pela adoração. É uma guerra cósmica entre a Trindade verdadeira e a sua falsificação satânica. E essa guerra não é algo abstrato. Ela acontece aqui, na nossa história, no confronto entre a igreja fiel, chamada para perseverar, e o sistema sedutor da Babilônia, que tenta nos comprar com suas promessas de poder, segurança e prazer. A pergunta que fica é: quem vai sentar no trono do nosso coração? Depois de entender a natureza da guerra, a mensagem do Apocalipse vira para sua solução. E a solução é 100% certa e clara: o triunfo é do Cordeiro. Essa sessão não é sobre a dúvida da batalha, mas sobre a certeza da vitória. E para comunicar essa certeza, João usa números e conceitos simbólicos que, infelizmente, a gente costuma interpretar errado. Vamos agora desmistificar alguns dos mais famosos, entendendo que eles não são códigos secretos, mas símbolos da vitória e da soberania perfeita de Deus. Vamos começar com o famoso 144.000 de Apocalipse 7. Um monte de interpretações literais e até seitas surgiram por causa desse número, mas isso é ignorar totalmente como os números funcionam no livro. O número 144.000 é um símbolo da totalidade da perfeição do povo de Deus. Pensa na matemática dele. 12, que é o número das tribos de Israel, representando o povo de Deus na Antiga Aliança, vezes 12, o número dos apóstolos, a base do povo de Deus na Nova Aliança. 12 vezes 12 dá 144, que simboliza o povo de Deus completo, unificado. E esse número é multiplicado por 1000, que na Bíblia significa uma grande e completa totalidade. Portanto, os 144.000 não são um grupinho exclusivo, mas um símbolo da igreja inteira aqui na Terra, completa, organizada como um exército e selada, ou seja, protegida espiritualmente por Deus no meio da batalha. E os 1000 anos, o famoso milênio de Apocalipse 20? De novo, a chave é pensar de forma simbólica. A interpretação chamada de amilenismo, que muitos teólogos defenderam ao longo da história, entende que o milênio não é um período literal de 1000 anos lá no futuro. Ele é um símbolo para a era em que estamos vivendo agora, a era da igreja. O tempo completo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. O número 1000, que é 10 ao cubo, simboliza um período de tempo perfeito e completo. Durante esse tempo, Cristo já está reinando do céu, e os crentes que já morreram estão reinando com ele em glória. A prisão de Satanás nesse período não significa que ele não faz nada, mas que o seu poder de enganar as nações a ponto de impedir que o evangelho se espalhe pelo mundo foi quebrado pela vitória de Cristo na cruz.
O milênio, nessa visão, não é tanto uma esperança futura, mas uma realidade espiritual que já estamos vivendo. Concluindo esta parte, a mensagem central do Apocalipse é o triunfo. A vitória do Cordeiro não é algo que a gente fica na torcida para ver se vai acontecer. É um fato consumado, garantido lá na cruz, quando Jesus disse, está consumado. Os símbolos como os 144.000 e o milênio não estão ali para nos confundir, mas para nos dar a certeza da perfeição e da soberania do plano de Deus. É o jeito de Deus dizer para a sua igreja sofredora em qualquer tempo, não tenha medo, a vitória já é nossa, vocês estão do lado vencedor. E isso nos leva à nossa última sessão, que é o clímax não só do Apocalipse, mas de toda a história da Bíblia. Depois de mostrar a guerra e a certeza da vitória, João recebe a visão mais incrível de todas, o destino final da igreja e o cumprimento de todas as promessas de Deus. Se as partes anteriores nos deram força para a caminhada, esta última parte nos dá um vislumbre maravilhoso do nosso destino, o motivo final pelo qual a gente persevera. O que é simplesmente genial aqui é como o final do livro se amarra perfeitamente com o começo. Lembram das cartas para as 7 igrejas lá nos capítulos 2 e 3? Em cada carta, Cristo faz uma promessa específica ao que vencer. Sozinhas, essas promessas podem parecer meio abstratas, mas aí, em Apocalipse 21 e 22, a gente vê que elas se cumprem de forma gloriosa na Nova Jerusalém. A promessa de comer da árvore da vida, feita para a igreja de Éfeso, se cumpre quando a gente vê a árvore da vida, que a gente perdeu lá no Gênesis, restaurada no meio da cidade. A promessa de ter o nome de Deus escrito no vencedor, feita a Filadélfia, se cumpre quando vemos que o nome dele estará na testa dos santos, um sinal de que pertencemos a ele. A promessa de andar de vestes brancas, feita a Sardes, se cumpre na visão da noiva vestida de linho puro. A visão final não é uma ideia nova, é o cumprimento de tudo o que Cristo prometeu desde o início. E o que significa viver nessa nova criação? Apocalipse 21:4 nos dá a resposta mais emocionante de toda a Bíblia. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Morte, luto, dor, tudo que veio com a queda será completamente apagado. É por isso que o texto também diz que o mar já não existe. Na Bíblia, o mar muitas vezes era um símbolo do caos, do mal, da separação. É do mar que a besta sobe. Dizer que não haverá mais mar não é uma aula de geografia, é uma declaração teológica poderosa. Não haverá mais lugar para o caos, para o mal ou para qualquer coisa que nos separe de Deus. Haverá apenas paz perfeita e a presença constante dele. Portanto, para resumir nossa última sessão, a esperança cristã não é uma fuga da realidade. Não é sonhar em ir para um lugar distante e etéreo para fugir deste mundo. É a certeza de uma restauração total e completa. A história da Bíblia não termina com a gente indo para o céu, mas com o céu descendo para a terra. É a esperança de um novo céu e uma nova terra, onde a própria criação vai ser libertada. E o ponto mais alto de tudo é a promessa da presença direta de Deus. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. É o final feliz de toda a história da redenção, um retorno ao Éden, só que de forma perfeita e glorificada. E assim a gente chega ao final da nossa jornada. Recapitulando rapidinho, as chaves que abrem a mensagem do Apocalipse são: primeiro, ler como profecia pastoral usando o Antigo Testamento como dicionário. Segundo, entender sua estrutura cíclica, de recapitulação. Terceiro, reconhecer que a grande briga é pura adoração. E quarto, o mais importante de todos, confiar na vitória que o Cordeiro já conquistou. Para quem quiser se aprofundar, as obras de Dennis Johnson e Vern Poitras, entre outras, são excelentes e seguem essa mesma linha de interpretação centrada em Cristo. E eu queria terminar com uma pergunta para a gente pensar. Estudar o Apocalipse não pode ser só para acumular conhecimento, tem que transformar a nossa vida. O que a gente crê sobre o futuro afeta como a gente vive o presente. Então, sabendo de tudo isso que a gente conversou, que a vitória é certa, que o Cordeiro reina e que o nosso destino final é a presença gloriosa de Deus, como isso muda o nosso jeito de viver hoje? Como essa certeza transforma a forma como a gente enfrenta as dificuldades, as perseguições, os problemas da vida? E como ela nos dá força para dizer não às seduções da Babilônia de hoje, o sistema do mundo que oferece prazeres passageiros em troca da nossa fidelidade a Cristo, que a esperança do Apocalipse não seja só uma ideia na nossa cabeça, mas o combustível para uma vida de fidelidade, coragem e adoração ao Cordeiro que é digno. Muito obrigado!